e em comunhão com nós mesmos. Vamos buscando a nossa luz interior para entrar em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Utilizando os recursos da prece, vamos alcançando o Cristo Jesus, rogando pela sua presença entre nós para mais este culto do Evangelho em nosso lar, abrindo as portas de nossa casa, para que aqui Jesus faça morada, mas que a morada maior do Cristo Jesus esteja também em nossos corações. Que Deus abençoe os tarefeiros celestes que vêm trabalhar conosco com o objetivo de dar o amparo e a sustentação para a compreensão da mensagem de hoje e também para a realização do trabalho divino, de limpeza, de harmonização do nosso lar e também na oportunidade trabalhando para a nossa autoevangelização interior. Que o passe seja instrumento divino, medicamento balsamizantes, restaurador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as energias de planos mais elevados em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento sagrado para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 38, Servicinhos. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Paulo diz assim: antes sede uns para com os outros benignos. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje e com ela nos trazendo o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância, em face a uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor, que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito,
agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. É uma lição tão transparente que a gente fica até com vergonha de tecer comentários sobre esta lição. Mas a gente pede licença à mensagem de Emmanuel, e contando com o auxílio dos benfeitores, a gente tece algumas considerações nesta mensagem que nos traz um convite para que nós busquemos ao longo da nossa caminhada perceber o quanto nós podemos fazer pelos nossos semelhantes e o quanto nós podemos receber dos nossos semelhantes, através de gestos pequeninos, que muitas vezes para nós são gestos insignificantes, por acharmos que são gestos muito pequenos e irrelevantes, mas para quem recebe é uma dádiva imensa. Então, a lição vem nos convidando a seguir os conselhos do poeta e profeta Gentileza. Foi José da Trino, um profeta que pregava a gentileza. Ele dizia que gentileza gera gentileza. Então, por onde ele passava, ele deixava esta frase: gentileza gera gentileza. E muitas vezes a gente não se dá conta de que o que este profeta, que ele se intitulava o profeta Gentileza, o quanto essas palavras têm força, o quanto elas podem modificar a nossa vida e o quanto elas podem modificar a vida do outro. E muitas vezes a gente até gostaria de ir para o campo do voluntariado, de realizar alguns projetos, algumas tarefas, mas às vezes a gente fica procurando ter uma relevância muito grande nas nossas intenções. Nós queremos sim trabalhar como voluntários, nós queremos sim atender aos campos da filantropia, mas antes nós queremos ser notados, como diz aqui a lição. Nós queremos que o nosso trabalho seja visto e valorizado pela comunidade que está em nosso entorno. Nós queremos hoje, com o advento das redes sociais na nossa vida, nós queremos que o nosso trabalho alcance um vulto grandioso na mídia. Mas será que isso tudo importa? Será que isso tudo lá no fundo não vai trazer para nós um vazio? Porque na verdade, estes pequenos servicinhos, como diz Emmanuel aqui na lição, são gestos pequenos, mas que traz para nós um significado de bem-estar, de estado de alma. É aquilo que a gente faz de maneira natural, de maneira espontânea, e não estamos preocupados se este ou aquele irá valorizar estes nossos pequenos gestos. Digo isso, para aqueles que já praticam de maneira espontânea o gesto natural de gentileza para com os seus semelhantes.
E para aqueles que buscam através do voluntariado, através das obras dedicadas à filantropia, alcançar uma visibilidade maior, talvez estes façam o trabalho, mas estão sempre se sentindo vazios, porque estes não trabalham com vistas para o bem-estar do espírito, para o bem-estar de alma. Estes trabalham com vistas para o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento humano daquela ação que está sendo levada adiante. E aí é que o nosso trabalho, talvez para nós, se torne insignificante, porque nós vamos estar naquela busca incessante do reconhecimento do outro pelas atitudes, pelas ações que nós levamos adiante para atender aquela necessidade. Mas, falando de gentileza, a gente tem que pensar que a gentileza traz para nós um espírito de cooperação. E como é que a gente pode perceber se nós estamos sendo espíritos cooperadores? Essas tarefas pequenas, elas começam dentro da nossa casa. Quando nós cooperamos uns com os outros, cuidamos bem uns dos outros, não deixamos que a tarefa de realizar aqueles servicinhos domésticos que todos nós temos na nossa casa pese apenas sobre os ombros de uma pessoa, né? Porque normalmente essas tarefas de cuidar da limpeza do lar, de cuidar da roupa, de cuidar da alimentação, fica muito sobre os ombros da matriarca da casa, ou seja, da mulher. E hoje nós já precisamos pensar de forma diferente. Se nós, todos, imbuídos do espírito de cooperação, ajudarmos uns aos outros nestas tarefas tão pequenas, mas tão importantes e tão significativas na nossa casa, nós vamos perceber que irá sobrar mais tempo para aquela convivência harmoniosa e pacífica quando todos cooperarem com essas tarefas pequenas dentro de casa. Enquanto um faz a limpeza da casa, o outro cuida da roupa, o outro vai cuidar dos afazeres na cozinha, o outro vai cuidar da limpeza do quintal, vai cuidar do trato com os animais. E aí, no final deste processo, vai sobrar mais tempo para aquela reunião em família, para o café, para as refeições. E aí nós vamos estar beneficiando uns aos outros e sendo, como diz aqui Paulo, benignos dentro da nossa casa, adquirindo para nós esta disciplina de sermos espíritos de cooperação. E aí nós vamos estar levando essa cultura, essa disciplina para o nosso ambiente de trabalho. Vamos estar sempre buscando, através da gentileza, através da cooperação, nos ajudar mutuamente. Vamos sendo benignos uns para com os outros. Vamos nos tornando pessoas imprescindíveis no nosso trabalho, uns para com os outros. E isso faz com que nós possamos crescer no campo do voluntariado. E depois a gente estende este espírito de cooperação para a nossa comunidade, atendendo às necessidades do outro, com pequenos gestos
de gentileza, servindo aos nossos semelhantes e não esperando que os nossos semelhantes nos sirvam. E aí, quando a gente chega numa instituição para levar, o nosso trabalho como instrumento de cooperação, a gente já vai estar despido desta vaidade, deste orgulho de querer ser notado pelos outros pelas tarefas que nós executamos dentro desta ou daquela instituição. Então, às vezes, quando a gente chega numa instituição e a gente começa a frequentar, seja essa instituição religiosa ou não, ali já tem toda uma normativa para os trabalhos no campo do voluntariado. E é comum que a gente perceba aquelas pessoas que querem ser notadas pelo seu trabalho. E aí é que a gente percebe que às vezes aquele projeto até teria futuro, mas ele está contaminado pelo espírito da vaidade, por aquele que quer que todos trabalhem para que ele seja visto pela sociedade como sendo o grande arquiteto daquele projeto de serviços que será relevante para a comunidade. E aí o que acontece? Quando as pessoas percebem, esta manobra que não é nada legal, que não é nada gentil, as pessoas vão se afastando daquele projeto que é tão relevante para a comunidade. Então é por isso que quando a gente vai entrar para o campo do voluntariado, é preciso que a gente já tenha a disciplina, a cultura de trabalhar na cooperação, primeiro no nosso lar, depois no nosso ambiente de trabalho, e aí quando a gente vai servir a comunidade, servir a coletividade, participar de um projeto de grande monta, a gente já tem que estar despido deste espírito de orgulho, de vaidade, de querer se sobressair sobre os outros, porque daí não é legal, não é bacana. Então a gente precisa, quando a gente quer se arvorar no campo do voluntariado, é preciso que a gente tenha essa consciência de que nós estamos buscando na nossa marcha trabalhar para sermos benignos uns para com os outros. Agora, quando nós não temos este espírito que Paulo cobra aqui na epístola, que nós devemos ser benignos, quando nós não temos este espírito de bondade, de fraternidade, de cooperação, de voluntariado, esse espírito que gosta de ver as coisas acontecendo em prol do outro, aí fica difícil. Então é por isso que a gente tem que buscar o autoconhecimento de nós mesmos, esta autodisciplina e valorizar muito aquele que se dispõe a atuar conosco no campo do voluntariado. Porque aquela pessoa que tira hoje, nos tempos de hoje, onde tudo é mais difícil, aquela pessoa que tira um tempo do seu dia, horas do seu dia, para se dedicar à causa do voluntariado, esta pessoa tem que ser abraçada, querida, respeitada e valorizada. Então é por isso que Paulo e Emmanuel estão corretíssimos. Paulo corretíssimo quando diz que nós devemos trabalhar para ser benignos uns para com os outros. E Emmanuel quando diz assim: grande massa de aprendizes queixa-se
por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Então, nós devemos pegar estas duas mensagens aqui e botar em prática. Nós não precisamos nos queixar que não temos condições de prestar este ou aquele trabalho. E não devemos estar preocupados com o tamanho daquela tarefa que será executada para nós, porque no campo do voluntariado, toda e qualquer tarefa realizada com amor, com bondade, com fraternidade, com caridade, é extremamente valiosa. E aí nós não podemos deixar de falar do profeta Gentileza, quando ele diz que gentileza gera gentileza. E essa gentileza, ela está no nosso cotidiano, dentro da nossa casa. Ela está no nosso cotidiano quando nós estamos na rua, é quando nós auxiliamos alguém a atravessar o caminho, é quando nós, no trânsito, somos pessoas educadas, quando nós geramos, quando nós damos ao outro este sentido de gentileza, nós estamos gerando para nós um campo eletromagnético muito satisfatório, trazendo sempre aquele espírito de paz, de luz, de harmonia, porque nós estamos em paz, porque estamos fazendo o melhor para sermos benignos para nós e para os nossos semelhantes. Então, a oportunidade de ser benigno está em nós. E nós temos todas as ferramentas para sermos benignos para com os nossos semelhantes, em todo e em qualquer lugar que a gente vá. Seja na rua, seja dentro das instituições, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no momento que nós estamos no hospital, contribuir ali falando baixinho, não gerando tumulto numa fila, observando se alguém está precisando de um copo de água, se alguém está precisando de um abraço, se alguém está precisando de uma palavra amiga, ou mesmo se a pessoa está precisando do nosso silêncio, onde aquele momento é oportuno para que ela fale, para que ela desabafe. Então, isso já entra no campo da gentileza, no campo do amor, da bondade, da empatia que nós devemos ter uns para com os outros. É o que a gente deixa como mensagem, uma lição tão bonita, onde Emmanuel nos cobra o princípio do amor, da bondade, da fraternidade, da cooperação, lembrando que Jesus foi o espírito que mais atuou na prática do amor, da fraternidade, da cooperação para com todos. Então nós já temos um exemplo a ser seguido, o Cristo Jesus. É o que a gente tem para acrescentar uma mensagem que é tão importante para a nossa autodisciplina, para a nossa educação, digamos assim. E nós vamos, neste momento, agradecendo pela mensagem de hoje e pedindo paz, amor, luz, bondade, fraternidade para a nossa comunidade, para todos aqueles que avizinham a nossa casa. Pedindo a Deus que todas as instituições, todas as casas de oração possa contar com este espírito de fraternidade, de amor, de bondade e de gentileza, sendo estas casas o porto seguro para nos ensinar a ser benignos uns para com os outros. Vamos vibrando paz e luz para a nossa família, para os que estão na morada terrena. Nós pedimos a Deus que estejamos sendo uns pelos outros, sendo benignos uns para com os outros, e pedindo por todos aqueles que retornaram à casa do Pai, que receba as nossas mais sinceras vibrações de amor. E dentro do nosso lar,
Apresentamos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que todos possam receber, neste momento, tudo aquilo que se faz necessário para alcançar a luz e a paz interior. Que neste momento seja oportuno contar com o auxílio do plano maior para o trabalho de limpeza em cooperação, limpando toda a nossa casa, renovando as energias do nosso lar, para que nossa casa seja fonte de bênçãos e de luz e o porto seguro para todos nós. Que essas energias alcancem o nosso quintal, as nossas plantas, nossos animais de estimação, que essas energias também estejam presentes no nosso ambiente de trabalho, servindo a nós e aos nossos companheiros de jornada, principalmente vibrando e pedindo por aquele irmão de mais difícil convivência no trabalho. Pedimos agora, no momento do passe, que sejamos dignos e merecedores de receber todas as energias que nós precisamos. Que o passe seja divino, balsamizante e restaurador de nossas forças. Que através do passe alcançamos o alívio de todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Que o passe restaure as nossas forças para que nós possamos prosseguir a jornada todos os dias, buscando no campo do aprendizado dos ensinamentos de Jesus, nos fortalecer, trabalhar na nossa autoevangelização, para sermos benignos para com nós e para com nossos semelhantes. Pedimos a Deus que abençoe a nossa água, que Jesus permita que as energias de planos mais elevados, em comunhão com as energias primárias da terra, imante a nossa água, com todas essas energias que serão necessárias para que a água seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Vamos pedindo a Deus, pedindo a Jesus, neste momento, para que nossas orações e vibrações, para que este servicinho de amor alcance todos os lares. Pedimos, Senhor, que abençoe as famílias que estão com o coração partido pela dor do luto, que a oração seja o link sagrado para com aqueles que retornaram à casa maior. Pedimos a Deus pelos lares em conflito, que o espírito de amor, de perdão, de fraternidade, de cooperação, através dos pequenos servicinhos, gerem um campo eletromagnético de paz e de luz em todas as famílias que se encontram em discórdia. Pedimos a Deus pelas famílias que precisam do espírito de cooperação, do serviço de amor, de bondade e caridade para com os irmãos que se encontram enfermos em seus lares. Que todos possam, com a bondade de Deus e de Jesus, através do passe, alcançar a cura destes nossos irmãos que estão padecendo de enfermidades em seus lares. Pedimos a Deus que através do serviço de fraternidade e de amor, nós possamos alcançar as bênçãos da assistência a todas as famílias que passam pela necessidade do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Que através da fraternidade nós possamos assistir estes irmãos, trazendo a eles a dignidade tão necessária para atender às necessidades da sua família. Pedimos a Deus pela paz no mundo, que neste momento de oração nossas vibrações toquem os céus, conscientes do quão pequeninos somos, Pai, e que este serviço tão pequenino, mas tão sincero que brota do nosso coração, alcance o Senhor e o Cristo Jesus, e que o Senhor, junto a Jesus, interceda pela terra, trazendo a paz e a luz que nós precisamos, para que não possamos mais sofrer pela dor, pela doença, pela miséria, pela fome que a guerra promove, maltratando toda a nossa humanidade. Abençoa, Senhor, o planeta Terra. Abençoe todos os dirigentes de grandes nações que ainda, contaminados pelo orgulho e pela vaidade,
geram a guerra. Pedimos paz e luz para todos os povos, para todas as nações. Que sejamos, Senhor, um só povo, uma só nação. Sejamos comprometidos uns com os outros, no campo do amor, da bondade e principalmente da fraternidade. Que sejamos benignos uns para com os outros. Senhor, pedimos pela nossa pátria, pelo nosso mandatário maior, pelo mandatário do nosso estado e do nosso município. Agradecemos por mais esta mensagem e pedimos, Jesus, para estar conosco quando vamos falar com o Pai, através da oração do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar e pela mensagem que nos convida a refletir para despertar em nós o serviço grandioso da cooperação. Que assim seja.